Já pararam para pensar por que o racismo insiste em existir, mesmo quando a maior parte das pessoas se considera não racista? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, explorando as ideias centrais da obra superinfluente de Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Sabe aquela ideia das maçãs podres? É uma imagem muito comum. Ela dá a entender que o racismo é um problema de alguns indivíduos, de gente com desvio de caráter. Mas o que Silvio Almeida nos convida a fazer é questionar. Será que o problema está só em algumas maçãs? Ou será que o problema está no cesto todo? Vamos começar pela primeira forma de enxergar isso, que talvez seja mais comum para todo mundo: a concepção individualista. Ela olha para o racismo basicamente como uma questão de caráter, uma falha moral de uma pessoa. Nessa lógica, a sociedade em si é vista como, ok, saudável. O racismo seria tipo uma patologia, uma doença que afeta só algumas pessoas. E a solução, claro, parece simples. É só curar ou punir quem é assim, seja com educação ou com a lei, né? E aí surgem aquelas frases que a gente sempre ouve. Tenho amigos negros, somos todos humanos. São exemplos perfeitos disso. O Almeida argumenta que, ok, a intenção pode ser boa, mas essas frases focam só na moral do indivíduo e acabam desviando a atenção do que realmente importa: os efeitos gigantescos e bem concretos que o racismo tem na sociedade. Tá, mas e se o problema for maior do que as pessoas, individualmente? Aí a gente entra na segunda lente, a concepção institucional. Ela vai investigar como o racismo pode operar dentro dos sistemas, muitas vezes sem que ninguém ali tenha de fato uma intenção racista. Aqui, o foco muda completamente. Ele sai da pessoa e vai para as engrenagens das nossas instituições, escolas, empresas, o sistema de justiça. O racismo institucional não está preocupado se as pessoas são boas ou más. A questão é, será que as regras, as práticas dessas organizações, mesmo as que parecem neutras, acabam criando desigualdade? Olha, esse exemplo, que é de Charles Hamilton e Kwame Ture, é muito forte para a gente entender essa diferença. De um lado, tem um ato de racismo individual, brutal, chocante. O bombardeio de uma igreja matando 5 crianças negras. Do outro, o racismo institucional. Na mesmíssima cidade, 500 bebês negros morrem todo ano por falta de acesso a coisas básicas: comida, moradia, saúde. Um é um crime que todo mundo vê. O outro é um resultado do sistema, silencioso, mas igualmente devastador. E como isso acontece na prática? Bom, o processo é mais ou menos assim, em 4 etapas. Primeiro, um grupo racial passa a dominar a instituição. Depois, esse grupo cria mecanismos que favorecem os próprios interesses. Em terceiro, a cultura e os padrões desse grupo viram a norma para todo mundo. E, por fim, o resultado: vantagens para uns e desvantagens para outros. A consequência disso tudo é que o poder desse grupo dominante é normalizado e a desigualdade começa a parecer uma coisa natural. Ok, então se o racismo não está só nos indivíduos e também está nas instituições, de onde é que ele vem? E isso nos leva para a última lente, a mais ampla de todas, a concepção estrutural, que é o coração da obra do Almeida. E aqui que está a grande virada de chave. Sob uma perspectiva estrutural, o racismo para de ser visto como uma falha no sistema. Ele é o sistema. É uma parte fundamental do funcionamento normal da nossa sociedade. A ideia é que as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Ou seja, o racismo institucional é só um sintoma de uma condição muito mais profunda que está lá nos alicerces políticos, econômicos e jurídicos da sociedade. As instituições não criam o racismo do zero, elas o reproduzem. Mas, se o racismo é o normal, como é que a gente aprende a não questionar isso? A resposta, para a visão estrutural, está na ideologia. É como se a gente recebesse um par de óculos para ver o mundo. E esses óculos moldam o que a gente acha que é certo, errado ou simplesmente como as coisas são. Essa citação do Stokely Carmichael é um soco no estômago, mas ilustra isso perfeitamente. Ele conta que, quando assistia aos filmes do Tarzan, ele torcia contra o próprio povo, gritando "mate-me". Isso mostra de um jeito muito visceral como a cultura, como a mídia, pode nos fazer internalizar a lógica do racismo, a ponto de nos virarmos contra nós mesmos. Certo, entendido tudo isso, qual é a consequência prática de enxergar o racismo como algo estrutural? Para onde isso nos leva? Essa visão muda o foco completamente. Em vez de pegar uma lupa e procurar indivíduos para culpar, a gente passa a analisar o sistema todo. A pergunta-chave deixa de ser quem é racista e passa a ser como o racismo está funcionando aqui, nesse lugar, nessa situação.
Então, o raciocínio é o seguinte: se o racismo é a configuração padrão da sociedade, como diz o Almeida, então não existe a opção de ser neutro. Ficar parado, ficar em silêncio, na prática, é deixar a engrenagem continuar girando do mesmo jeito. A única forma de mudar isso seria por meio de uma ação consciente, uma ação antirracista. E essa reflexão toda nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja a mais desafiadora e a mais importante de todas. Se o problema é estrutural, as soluções também precisam ser. A pergunta que fica no ar não é só sobre como consertar as pessoas, mas sim sobre como a gente pode reconstruir os próprios alicerces do nosso mundo social.